Fala pessoal, vamos começar aqui então a nossa sexta máquina, a máquina Wires, né? Essa máquina não foi muito difícil de subir também. Quando você faz o download aqui desse zip, ela vai baixar aqui para você, né, um arquivo VMDK. Esse arquivo VMDK ele é um arquivo de disco aí que foi utilizado no VMware, mas aqui no VirtualBox para você subir esse cara aqui é só você criar um servidor novo, né? Se você entrar aqui no VunHub, você vai ver que só pelo print aqui você já vê que é um Ubuntu. Então eu subi um Ubuntu 64 aqui no, no VirtualBox e como disco da máquina, eu coloquei, ao invés de criar um disco, eu coloquei utilizar um disco existente. Então eu selecionei aqui esse VMDK, aí a máquina subiu tranquilo, coloquei ela dentro da minha rede aqui e já pegou IP tranquilo também, não teve dificuldade. Aqui o autor também fala que essa máquina ela também é o SCP-like aqui, né? Para você estudar. E o nível aqui é iniciante e intermediário. O que a gente vai explorar aqui nessa máquina seria então que primeiro a gente vai explorar um LFI dentro desse CMS chamado Cupa aqui que tem dentro dessa máquina. Então ela tem um arquivo PHP lá dentro do Cupa que faz um include, né, de outro arquivo PHP que a gente consegue chamar ele, né, remotamente e inserir então comandos ali com que ele inclua dentro do PHP outros arquivos dentro do servidor, né? Para quem não conhece a falha de LFI, ela funciona mais ou menos assim, ó. Esses links estão todos na descrição ali para vocês darem uma estudada depois, tá? Mas dentro do PHP aqui, tem em algum momento o cara faz um include de algum diretório dentro do código ali do PHP. Se o servidor não estiver tratando essa inclusão aqui, você consegue inserir arquivos fora desse contexto do PHP aqui, e inserir coisas que estão dentro do servidor, né? Então aqui o cara dá o exemplo do diretório traversal aqui, né? Patch traversal, que é quando você vai voltando alguns diretórios para trás e abre alguma coisa, como por exemplo o /etc/pswd aqui, né, que é o que a gente vai explorar aí nessa máquina. Então isso é o LFI, que é o Local File Include. Você vai incluir algum arquivo local, né, da máquina. Existe também o RFI, que é o Remote File Include. Então na mesma falha do include ali, o cara pega e insere um servidor web de fora com algum comando em PHP ali, né? Então, na hora que você chama ele na aplicação, a aplicação vai executar aquele PHP que está fora lá e vai incluir esse PHP dentro da aplicação. Então, os dois são bem ruins, né? É claro que o RFI já permite direto você abrir uma sessão aí com o servidor e o LFI depende de você abrir alguns arquivos, né? A gente vai além de fazer esse ataque de LFI, a gente vai quebrar também a credencial do usuário que a gente vai interceptar aqui utilizando o LFI. A gente vai utilizar dessa vez o RockU mesmo, que é uma word list padrão aqui do Kali, né? Que na vida real obviamente ela não funciona como a gente falou na máquina anterior, mas na máquina anterior você já teve uma noção boa de como é que se faz uma word list de verdade aí, né, no mundo real. Então aqui a gente vai utilizar o RockU mesmo para quebrar esse usuário. Porém, na vida real você já sabe que não funciona, né? Que você precisa aí criar uma lista decente. Bom, chega de papo, bora lá para nossa máquina. Startei aqui o meu Kali. A máquina já está rodando aqui o Iris, né? Eu já startei ela aqui. Então eu já fiz o meu recon aqui também, já vi o IP que essa máquina pegou. Então a gente começa aqui com o nosso scan do Nmap, né? Como sempre. Menos Szinho Vzão. Para ver a versão dos serviços. Aqui eu vou dar um menos P menos para a gente ver todas as 65.535 portas, né, para ver o que está rodando. Lembrando que na vida real isso aí faz muito barulho, então tomem cuidado com os scans que vocês rodam. Tá? Vou dar um menos V de verboso aqui, menos PN para não utilizar esse MP. 92.168.2.12. Deixar ele rodar aqui. Ó, já viu que tem uma 3306 rodando ali, geralmente é a porta do MySQL, né? Eu digo geralmente porque a porta pode ser uma porta que está rodando um serviço que não é padrão daquela porta, né? A 80, a 21 e a 22.
A princípio tem um SSH, um FTP e um servidor web aqui, né? Vamos esperar para ver o que mais que está rodando nessa máquina. Esperar ele terminar de rodar aqui. Enquanto ele está rodando, já vamos abrir aqui no browser essa máquina para a gente ver o que ele mostra aqui para a gente. 2.68.2.12. Então ela mostra aqui a página default do Apache, né? Então a gente precisa enumerar aí esse cara para ver o que tá rodando aqui. Tá terminando de rodar já o scan do Nmap para a gente ver os serviços. Enquanto isso eu vou dar um split no terminal aqui. Deixa eu aumentar para vocês conseguirem ver. Ó, já terminou o scan. Então tá rodando aqui um VSFTPD 208. Então você poderia usar um search exploit para procurar alguma coisa nesse cara. 2.0.8. Não encontrou nada. Não, 208 não tem nada. O OpenCSH72 não vai ter nada também. O Apache 2418. Tem o MySQL que não mostra a versão também. Tá. Então agora a gente precisa enumerar esses diretórios aí dentro dessa porta 80 que está aberta para ver o que a gente encontra. A gente pode usar o dirb, que é uma ferramenta que serve para você enumerar, né, os diretórios aí. Então vou dar um dirb http 192.168.2.12, que é o IP lá do nosso alvo, né? Vou dar um menos D aqui, não lembro se é D, para ver as word lists, mas deixa eu ver. /usr share word lists dirb. Vamos utilizar, pode ser a big aqui, que é a grandona aqui. É isso mesmo. Deixar ele rodando aqui para ver o que ele encontra. Ele já achou o diretório administrator, /api, /alerts, /media. Vamos deixar ele rodando aqui para a gente ver o que ele vai achar. Enquanto isso, vamos abrir aqui esse diretório no browser. Então, aqui só abrindo ele aqui no browser, a gente já viu que tem um culpa CMS rodando aqui, ó. Tá escrito aqui em cima já culpa CMS. Então a gente encontrou esse culpa CMS, a gente precisa saber deixa eu parar aqui a enumeração, que a gente já encontrou alguma coisa legal aqui. Não precisa continuar enumerando nesse momento aqui para a gente poder ver o que tem. Para dar um search exploit culpa, que a gente viu aqui, né, no browser, aqui viu aqui no nosso browser que é um culpa CMS. Então a gente viu que tem um exploit aqui, ó, não diz nem a versão, só diz culpa CMS, então pode ser que esse alert config field aqui esteja realmente vulnerável na aplicação. Então você pode procurar esse cara aqui. Já achou o diretório padrão aqui, né, o diretório padrão do search exploit, vamos ler ele então, share exploitdb exploits php web apps 25971.txt. Legal. O exploit é de file inclusion, né, como a gente já tinha falado aí no começo. Tem aí a página dos criadores, né, que foi testado no Windows e no Linux. Então o diretório é /alerts/alert_config_field.php, é o diretório que faz o include aqui do URL config. Então se a gente alterar esse URL config, a gente vai conseguir incluir arquivos que estejam dentro do servidor, né? E até ele fala aqui que dá para fazer um RFI também, ó. Então você sobe um servidor e coloca uma shell lá em TXT e você inclui ela aqui, ele executa, né?
Eu testei aqui, não consegui fazer porque ele não mostra o resultado no browser. Vocês já vão ver como é que a gente vai fazer. Então, quem quiser testar de outras maneiras, fazer o RFI, eu testei só o LFI aqui. Eu fiz alguns testes com o RFI e aí parei de testar e fui direto para o LFI aqui. Então aqui o cara está fazendo direto a inclusão aqui do etc/PSWD, mas a gente vai precisar encodar essa requisição, senão a gente não vai conseguir fazer ele executar do lado de lá. Então ele está dando um exemplo aqui até utilizando o base 64 para encodar códigos aqui. Então você consegue, por exemplo, utilizando o encode aqui, né, em base 64, trazer arquivos de PHP e fazer com que o browser não interprete esses arquivos, né? Aí você consegue ler o código-fonte. Então, você consegue ler código-fonte da aplicação para pegar, por exemplo, aqui o arquivo onde tem a configuração do usuário e senha do banco de dados, né? Você pode explorar dessa forma aí. Então, a gente pega aqui o diretório. Deixa eu copiar ele aqui. Então, a gente já conseguiu acessar aqui. A gente sabe que está em barra administrator, né, a instalação aqui. Deixa eu tirar essa parte do instalação aqui. Vamos ver se ele vai responder alguma coisa. Deu not found. Deixa eu tirar o culpa daqui e deixar só o administrator, que eu acho que vai funcionar. Aí, beleza, ó, ele respondeu. Então, por mais que não tenha mostrado nada aqui, né, a gente poderia tentar aqui dar fazer o patch traversal aqui e chegar no barra tc barra pswd. Esse número de quantas vezes você volta aqui é indiferente, tá? Você precisa voltar diversas vezes para conseguir chamar aqui o barra etc barra pswd, por exemplo. Só que ele não está respondendo nada aqui no browser. Então a gente vai chamar esse cara via seu URL, que aí a gente vai conseguir fazer aí a requisição. Se você usar o seu URL normalmente, assim, ó, simplesmente jogar ele aqui, ele não vai responder nada, vai ser a mesma coisa que aquela requisição que a gente fez. Então você pode dar uma olhadinha no manual aí do seu URL, a gente pode encodar essa requisição, que ele vai, aí sim a gente vai conseguir fazer a requisição e ter uma resposta. Então se a gente der um seu URL aqui, "-s" de silent, né, que é o modo silencioso aqui, menos data, traço URL encode. Aí primeiro a gente vai passar o parâmetro, né, que o parâmetro que a gente vai chamar é o URL config, que é o parâmetro que a gente vai injetar, né, o, o nosso patch traversal aqui. E aí então a gente insere a nossa URL. A gente só tira o URL config do final aqui, porque a gente já passou ela como parâmetro aqui no começo. Então assim a gente faz a requisição, aí a gente conseguiu receber aqui, né, o que a gente quis invocar lá no servidor, né, que a gente fez o patch traversal e chamou o barra etc barra pswd. Aqui a gente já tem informação dos usuários, ó. Então a gente pode alterar isso aqui. Em vez de chamar o pswd, vamos chamar o shadow aqui, barra etc barra shadow. Opa, apaguei aqui. Aí. Barra etc. Ah, por isso que não foi, porque eu escrevi errado aqui, ó. Aí, agora vai. Tá dando um BOzinho aqui. Deixa eu fazer de novo. Seu URL, "-s" de silent, "-" URL, traço. Opa, é "-" data,
traço URL encode. URL config é o parâmetro que a gente vai chamar. Faz o patch traversal. etc/shadow, que é o arquivo onde tem as hashes de senha lá dos usuários do Linux, né? E aí sim a gente cola aqui a nossa URL vulnerável. Então assim a gente conseguiu chamar o Shadow lá na máquina. Então, eu vou copiar aqui as informações do usuário que a gente vai quebrar. A gente vai utilizar uma word list aqui do Kali mesmo, mas primeiro você pode criar aqui um arquivo para salvar esse hash. Eu vou chamar ele de Wires, que é o nome do usuário. Beleza. Desculpa. Então agora que a gente já salvou aqui, né? Já salvou o arquivo Wires. Primeiro, para a gente utilizar a word list do RockU aqui no Kali, na primeira vez a gente precisa extrair ela. Ela está em cd/usr share wordlists. Aqui está o rocku.txt.gz ali, né? Então você dá um sudo gzip -d -e, não lembro se é e ou se é d, rocku é d de sei lá, mas ele extraiu. Usou o parâmetro "-d" aqui para extrair, então aqui a gente conseguiu extrair já o rocku, que é essa word list que já vem aqui no Kali. Lembrando que na vida real você precisa criar suas word lists aí para funcionar, tá? Então você pode utilizar aqui agora o John. Deixa eu dar um sudo John. O John the Ripper ele serve para quebrar aí, né, algumas senhas utilizando o word list. Então eu vou chamar o John no arquivo que a gente criou aqui que chama Wires. Então, ó, ele já terminou de quebrar aqui, ó. O John conseguiu descobrir que a senha é computer. É uma senha bem tosca, né? Mas é mais para a gente aprender aí o fazer esse processo todo, né? Então, na vida real, talvez você usaria uma word list decente ainda. Então, agora que a gente conseguiu a senha do Wires aqui, que é computer, a gente pode se conectar lá via SSH. Wires arroba 192.168.2.12 e a senha é computer. Então a gente conseguiu se logar aqui no Ubuntu. Se eu der um sudo "-l" aqui, computer. Olha, ele está dizendo que esse usuário Wires ele tem permissão de tudo aqui. Não tem nem graça, né? Não vai precisar nem escalonar privilégio. Então eu vou dar um sudo bash aqui. Opa. Então a gente está aqui como root. Não teve nem graça aí, não teve que escalonar privilégio nem nada, mas foi mais para vocês entenderem aí sobre a falha de LFI, né? Sobre entender o conceito do LFI e do RFI, como que funciona, para vocês poderem fazer alguns testes aí sobre essa máquina, né? Também a máquina um pouco mais light aí, que a gente já bateu um pouco de cabeça ontem. Então hoje a máquina é um pouquinho mais light aí e amanhã a gente volta para a pauleira. Beleza, pessoal? Aqui embaixo na descrição tá os links de material de apoio para vocês, tanto para escrever o diário aí do desafio, quanto para vocês estudarem, tá? Tem o link da máquina de amanhã também. Então quem não tiver inscrito no canal ainda, se inscreve aí, deixa o like aí, qualquer dúvida manda lá no grupo. E até amanhã, pessoal. Falou!